Bem-vindos à Onda Encantada da Mão, a todas as reflexões e todos os alinhamentos que a gente pode fazer para transformar os códigos do tempo numa orientação psicológica. Existe um momento na vida da gente em que a gente tem que parar de querer entender as coisas e precisa começar a agir com consciência. É muito estranho, porque a gente foi muito treinado a entender, a só acreditar aquilo que faz lógica. E muitas vezes nós fomos levados por determinadas lógicas que não foram criadas pela nossa capacidade de interpretar o mundo, mas que chegaram prontas para a gente, né? É lógico que, é óbvio que... E aí a onda da mão, ela ajuda a gente também a desafiar o óbvio, porque ela começa exatamente aí, no ponto em que a cura deixa de ser teoria, a espiritualidade deixa de ser um discurso bonito, iluminado, e o conhecimento pede aplicação. Aí sim, aí a mão não fala de perfeição, mas ela fala da responsabilidade do que fazemos com o que já sabemos. Porque saber e não aplicar é uma forma de ferida também. Durante esses 13 dias, nós somos convidados a perceber aonde estamos repetindo padrões, aonde estamos adiando decisões e aonde estamos usando o passado como desculpa. Porque chegou a hora de, finalmente, a gente colocar as nossas mãos a serviço da alma. Eu vou rodar a vinheta, preste atenção, ela está novinha, ela tem um monte de coisa para te revelar também, que precisa ser repetida, por isso eu fiz questão de colocar isso numa vinheta, para que a gente sempre se lembre do que estamos fazendo aqui, de qual é o tempo verdadeiro de evolução, o tempo natural da Terra. Então, se liga na vinheta, que eu volto já já. E não esquece, pega seu chazinho, senta aí, porque se você ouvir com presença, com atenção, suas celulinhas já vão colocar todos os seus cromossomas perfilados, assim, para, opa, vamos vibrar nessa frequência, que essa frequência tá alta, tá bonita, tá bacana. Roda a vinheta que eu já volto. Se você sente que sua mente está saturada, se o tempo parece te atropelar e você já percebeu que seguir esse calendário comum é viver desconectado do próprio coração, então entenda, você está no lugar certo e chegou no momento exato. Aqui a lei do tempo não é estudada como um objeto fora de você. Ela é vivenciada como um caminho de lapidação do ego e reconexão com Deus e a deusa natureza. Eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, taróloga, mão elétrica azul a serviço da transição planetária. Inscreva-se agora, ative o sininho e reconecte-se com o único tempo que realmente importa, o tempo da sua alma. Bem-vinda, bem-vindo ao Conexão Planetária. Que bom que você ficou aí, bem-vindo a todos os novos inscritos no canal. Você precisa saber de uma coisa para você aproveitar esse canal em tudo que ele tem de bom, de útil para você nesse momento. Ele é um canal para ser acompanhado. Eu faço a leitura psicológica das ondas encantadas, o que aos pouquinhos vai lapidando a nossa personalidade para que ela se transforme num avatar coerente com o que a nossa alma sabe, quer, sente, né? Eu vivo repetindo a analogia com os contos de fadas. A nossa alma, nos contos de fadas, é a princesa que picou o dedo na roca, está lá dormindo, está em estado de coma, incomunicável, ela não fala nada. O príncipe, que é a nossa personalidade, ou o nosso ego, é que tem que desejar essa alma, desejar essa princesa, desejar esse sonho. Nossa alma conhece o nosso sonho de vida, ou o nosso eu superior, né? Ou o nosso duplo, como você queira chamar, mas essa vozinha interna. E quando a gente chega na onda da mão, a mão inaugura uma pergunta de uma forma muito simples e muito honesta. O que você já sabe sobre você, mas ainda não está aplicando? Porque Jung dizia que a gente não adoece por não saber. A gente adoece por não viver aquilo que já sabemos. Então a mão traz essa reflexão. Serão 13 dias
que a gente vai versar, a gente vai conhecer os desafios, a gente vai versar sobre essa questão de o que é que nos impede, né, de viver aquilo que a gente já sabe que é bom e que a gente quer pra gente. Porque isso que no fundo a gente já sabe é a vozinha da nossa princesa. Ela já mandou esses sinais. E é isso que essa transição planetária disponibiliza pra gente. Uma facilidade maior para a gente perceber a nossa voz interior, a voz da nossa princesinha, que ao ser beijada pelo príncipe, este ego que irá realizar esse desejo dessa alma, será feliz para sempre. Tá vendo? É a jornada da individuação. Então é legal acompanhar, porque, por exemplo, todos os livros já foram lidos, presta atenção, todos os sermões já foram dados, sabe? Todas as palavras já foram ditas, né? Como é que a gente chega em 2026 pelo calendário gregoriano, né? Acabamos agora de já estar fazendo essa contagem, mais um ano, sem uma sociedade próspera, harmoniosa, com tantos iluminados, né? Assim, disponíveis e despertos por aí. Não, de boa. Eles, todos os iluminados, todos os despertos estão fazendo a sua parte, com certeza, com certeza. Mas, né, você pode ser mais um, porque a construção da sua melhor versão é a sua versão feliz, né? Então é preciso que a gente construa a nossa felicidade. E, vou repetir, a gente precisa construir a nossa felicidade, porque ela não vem pronta, né? Então essa história, por exemplo, de você adotar coisas que são óbvias, dogmas, paradigmas que sempre foram dispostos na nossa sociedade de forma sempre inquestionável, indubitável, né? As regras sociais, as regras para relacionamentos, as regras para trabalho, as regras para sucesso, as regras para felicidade, as regras para tudo. Todas as regras a gente seguiu direitinho. Se a gente não seguiu direitinho, ipsiliter, a gente ficou tentando seguir. E nada disso levou a gente até lá, esse lugar de felicidade, né? Essa frequência, que outro dia eu fiz um vídeo aqui maravilhoso sobre essa frequência. Felicidade é uma frequência. E quando você percebe que você chegou nessa frequência, percebe como você chegou lá. Percebe o que você pensou, sentiu, fez, ou estava fazendo, ou lembrou que entrou nessa frequência. Porque é só treinar, ir para lá toda hora, até você estabilizar, se sustentar na frequência da felicidade, que tem muito pouco a ver com tudo que você aprendeu até hoje, né? Mas não adianta eu falar, eu não estou aqui para falar, para fazer pregação, mais um discurso bonito. Eu estou aqui para te orientar, para te trazer reflexões, sugestões de ação, segundo a tradução psicológica dos códigos das ondas encantadas. E te aconselho fortemente, faça um diário. Faça um diário porque a sua verdade está dentro de você. Faça um diário porque você é o objeto do seu estudo. E aí você vai comparando o que você viveu em dias assim especiais, que você realmente tem vontade de escrever alguma coisa, com em qual era o Kim do dia, em qual onda encantada que nós estávamos. E aí você vai percebendo as sincronicidades. Aí você vai ticando, olha, esse dia eu senti isso, o Kim era esse, tudo a ver. Pronto, já deu mais um pontinho no seu alinhamento. E se você quiser entender isso melhor, eu vou dar um aulão sobre essa nossa configuração multidimensional. Tá na hora, né? Você já está sentindo que você é um ser multidimensional, mas você ainda não entendeu. Então, para que você sinta, entenda e realize isso, no dia 9 eu estou fazendo um aulão aqui, você é multidimensional, e justamente para explicar para você como que essa leitura do tarô e do Tzolk'in podem se transformar num instrumento terapêutico de autorrealização, porque a gente vai trabalhar na lapidação do nosso ego em conjunto com os insights que vamos aprendendo a receber da nossa alma, uma vez que a gente faz esse alinhamento com os códigos do tempo e com os arcanos maiores do tarô. Imperdível. Só vou pedir para você se inscrever na lista de espera, é de graça. Você vai estar lá ao vivo comigo para interagir, para perguntar, porque essa é a live das dúvidas. A gente está vivendo um momento que a gente está assim no auge, sabe?
no topo da onda da transição planetária. A gente já viveu a pandemia, uma mudança dramática no nosso modo de viver, home office que aconteceu a partir de então, enfim, eu não vou enumerar as mudanças porque você sabe que nós estamos num outro mundo. E agora, com a chegada da IA, nós vamos viver outro momento de muita mudança. O mundo vai ficar cada vez mais diferente de tudo que a gente viu e viveu até agora, o que pode ser uma chance sem par para que nós agora efetivamente construamos a nossa realidade de dentro para fora. Por isso, esse aulão. Nesse momento em que a gente está no primeiro castelo, o Castelo Vermelho, como você está vendo aqui do lado, a gente está agora transitando no primeiro castelo dos 5 castelos que formam o Tzolk'in. O primeiro é a Corte do Nascimento, o Castelo Vermelho leste do Girar. O leste é onde nasce o sol. Então, a gente está agora num trabalho de expansão da consciência e autoconhecimento, no sentido de mantermos-nos conscientes de que nós estamos agora iniciando, gerando impressões através do que pensamos, sentimos e fazemos. A gente está gerando impressões na matriz primordial da vida. Então, o Castelo Vermelho é esse momento em que a gente está gerando uma semente de uma nova personalidade, aquela personalidade que vai expressar a minha alma. Como isso é um processo, jamais, num Tzolk'in, pum, você mudou de personalidade. De jeito nenhum, graças a deusa, né? Mas a gente vai aos pouquinhos. Então, nesse momento, a gente está aqui fazendo esse trabalho de consciência, que de repente a gente capta alguma coisa que é para ser transformada nessa onda encantada, para que na próxima onda encantada da mão, no próximo castelo do próximo Tzolk'in, a gente já esteja desfrutando dessa lapidação que a gente realizou nesta leitura deste castelo. Então, é muito importante que a gente tenha a noção de que nós estamos começando agora. Para que você que está chegando no canal agora, ou para que você que já está comigo há algum tempo, vai servir muito para você saber se realmente é impossível de você entender. Porque eu tenho noção que a linguagem que eu trago aqui é uma linguagem diferente, é uma linguagem abstrata. Eu tenho certeza disso, mas ela faz sentido se a gente souber identificar com que parte de nós ela está falando. E é exatamente isso que eu vou trazer no dia 9, às 19h30, numa live gratuita, mas eu preciso que você se inscreva. Eu preciso que você entre na lista de presença dessa live do dia 9. E aqui embaixo, na descrição, está o link para o formulário, para você se inscrever, uma coisa rapidinha. A sua presença será muito importante para você tirar todas as dúvidas, para você saber se isso é para você, se está no teu momento de fazer realmente uma transição, né? Nós estamos transitando de um planeta para o outro. A gente está transitando a nossa mente de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, o que será regenerado é justamente a nossa mente, o nosso ego, o nosso eu inferior, a nossa mente racional. Ela é que é trabalhada aqui para que ela se expanda para além da razão que traz esse óbvio, né? E possa nos levar para essa experiência que é viver. E viver vai muito além do óbvio. Então, o que acontece? O selo da mão, ele tem como ação, por exemplo, conhecer. Quando eu falo de ação, segundo esse método que eu vou te revelar no dia 9, nessa live, quando eu falo de ação, eu estou falando de coisas que a gente faz, sem precisar me preocupar, sem precisar tomar consciência. É natural nosso. Ou seja, é natural nosso conhecer. Eu tenho certeza que você que está aqui é um grande buscador, uma grande buscadora, já fez vários cursos, já teve até, assim, sua dedicação exclusiva a uma determinada religião, né? E agora você sentiu que pode ir além, sem jogar fora tudo que aprendeu, honrando todos os aprendizados que você teve na sua religião, na sua filosofia de vida, mas agora você sente que você pode ir além. Então, esse conhecimento, como talvez também você já tenha feito muitos cursos sobre Onda Encantada, Sincronário da Paz, e ainda não percebeu como realizar isso, como aplicar isso. Porque conhecer é natural nosso. Agora, o poder desse selo é que
Nem tanto. O poder do selo da mão é a realização. E realizar, na leitura da Onda Encantada, não é manifestar na matéria. Realizar é ter um insight, é trazer para a consciência, é saber. Por isso que a pergunta da mão, ela é honesta e simples. O que é que você já sabe sobre você que você ainda não está aplicando? O que é que a sua princesinha já falou para você que seu príncipe ainda está duvidando? Para que você alcance a essência desse selo. A essência desse selo é a consciência que esse selo traz. E no caso do selo da mão, é nada mais, nada menos do que a cura. Mas veja, a cura que a gente trabalha aqui não é se livrar de traumas, né, de apegos passados, não é nada disso. A cura que a gente trata aqui é como você vai lidar com os seus padrões. Né? Todos nós temos lá os nossos padrões, muitas vezes padrões repetitivos. Então, como é que a gente vai lidar com esses padrões repetitivos, conhecendo-os, realizando-os na nossa mente, trazendo eles à consciência para que isso nos traga a cura. E é isso que você vai entender, perceber, receber durante a leitura de todos esses tons, de toda essa onda encantada. Porque o próximo selo, ele fala do desafio. O que te desafia? O que desafia a todos nós na tomada de consciência de padrões repetitivos que nós vivemos e, no entanto, a gente não realiza, a gente não se cura disso. Daí a gente vai para o desafio. Mas qual é o desafio, meu Deus? Por que é tão desafiador a gente trabalhar, administrar os nossos padrões? Eu já sei o que eu faço, o que eu repito. Eu já explico tudo o que eu faço, o que eu repito. Mas como que eu saio desse padrão? E aí, a lei do tempo traz um código que vem na frequência do desafio. E o selo da estrela, ele fala de beleza. A ação do selo da estrela é beleza. E nós podemos mesmo falar da beleza que todos nós tratamos aqui, da beleza de estar bonito, da beleza de ser belo. Só que vamos conhecer qual é o poder que tem como ação essa beleza ou a busca da beleza. Aí o Código do Tempo revela que o verdadeiro poder da beleza é aquele aonde ele encontra a elegância. E o que é ser elegante segundo o selo da estrela? Ser elegante é ser coerente, é você expressar exatamente aquilo que você pensa, sente, quer e faz. Aí você pergunta assim, como que eu não faço isso, Cláudia? Não, querida, não faz. Não faz porque muitas vezes você pensa diferente do que está sendo dado como óbvio na nossa sociedade. Muitas vezes você até questionaria aquilo, né? Pensaria diferente, mas todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim, então você se trai um pouquinho, mas aí pensa igual a todo mundo. Sentir, então, nem se fala. Quando você percebe o que você está sentindo, talvez o que você esteja sentindo seja diferente daquilo que esteja sendo colocado para você sentir, né? Na narrativa. Né? Por exemplo, a mídia, né, que a gente vive imerso, adora as desgraças, as bombas, as guerras, as desgraças, a fome, as inundações, os presos, os torturados, adora isso. Né? Então, muitas vezes você é convidado a sentir essa tristeza, essa desolação, essa desesperança, mas não é isso de verdade que você está sentindo. Você está sentindo até uma esperança, você está sentindo até umas coisas legais, né? Mas aí está naquele papo, todo mundo fala, né? Oh, poxa vida, aí você entra de boa, afinal de contas, todo mundo, né? Parece até adolescente, né? Mas, mamãe, todo mundo vai. Aí a mamãe fala, você não é todo mundo. Então pronto, o desafio da estrela é esse. Você não é todo mundo. Então, o que você quer para você lidar melhor com seus padrões? Do que você precisa parar de se trair? Né? Parar de se trair, parar de dizer que sim quando quer dizer que não, parar de dizer que sente, que agrada, que está feliz, que acha bonito, quando você, na verdade, não acha nada bonito.
Esse é o desafio dessa onda encantada, gente. O desafio ele é muito importante, porque se o desafio for vencido, meio caminho andado, se bobear até mais do que meio caminho andado. Então, a elegância é essa coerência. É essa coerência com você mesmo que vai fazer da sua vida uma obra de arte, que é a grande função do tempo. O tempo é arte, né? Aí você vai deixar de seguir todo mundo, de achar engraçadinho quando todo mundo acha engraçadinho, de ficar tristinho quando todo mundo fica tristinho, né? Você vai deixar de seguir todo mundo e vai agir segundo a sua própria singularidade. Aí você fará da sua vida uma obra de arte. Olha que coisa mais bonita. Nossa, isso é muito lindo, porque você fazer da sua vida uma obra de arte significa você ser um artista livre para lapidar a sua personalidade, para dizer seus sims, seus nãos. E quando você chegar a esse ponto de ser um artista livre, você terá liberado todos à sua volta para serem também singulares. E aí todas as diferenças serão respeitadas. Percebe o nível de cura que nós podemos alcançar, inclusive na nossa sociedade, se cada um de nós fizer a nossa parte? A gente fazer da nossa vida uma obra de arte, sermos seres livres e ascensos de dogmas e de paradigmas que não servem para absolutamente nada, não é? Então, este é o desafio desta onda encantada, para que logo depois a gente conheça o serviço. O serviço, eu gosto de falar no serviço, porque o serviço ele fala daquilo que a onda encantada entrega, sabe? Aquela vibração, assim, aquele plano, aquela vibração semente, né? Como que você pode, então, servir? De que serve? Pronto, assim fica melhor. De que serve conhecer para que eu realize a minha cura? De que serve eu, então, ser coerente comigo, com os meus sims e com os meus nãos? De que serve isso? Aí vem a lua, o selo da lua, trazendo esse serviço elétrico, né? Serve para que você vibre nas suas emoções com fluidez, porque isso é purificação. Tudo aquilo que nós sentimos, as alegrias, às vezes, que a gente tem vergonha de admitir, porque está todo mundo triste. Vamos pegar aquelas situações que eu citei na Estrela. Está todo mundo triste, está todo mundo sendo levado por aquilo, né? Que todo mundo, igual adolescente. E aí você fala, não, olha só, eu estou sentindo diferente. Você dá fluidez, você não precisa declarar para todo mundo, mas você flui no que você sente e não cria um dique, né? Um dique que vai interromper o fluxo da sua verdadeira emoção para você seguir aqui o emocional de todo mundo. Então, o serviço dessa onda encantada é, para você realizar a sua cura, para você ser coerente com você deixa fluir as suas emoções, não se esconda delas. Porque o convite aqui não é controlar, o convite é perceber. Essa era uma pergunta das mais difíceis que eu fazia no meu consultório. Quando as pessoas chegavam no meu consultório com suas queixas e a gente começava um trabalho, né, de descobrir o nó disso, eu perguntava, mas o que você estava sentindo naquele momento, né, no momento da vivência da maior queixa do cliente? E eu já adiantava, estou fazendo uma pergunta difícil. Porque sabe quando chegava aquela cara de espanto assim? Porque a pessoa sabia explicar o que estava vivendo. Digamos que fosse uma discussão. A discussão acontecia na casa tal e a gente falava sobre isso e eu dizia isso e ele dizia aquilo e ninguém se entendia. Isso é descrito com riqueza de detalhes. Aí eu perguntava, mas o que é que você estava sentindo na hora? E aí ficava aquela pergunta difícil de ser respondida. Portanto, a gente pode eliminar essa dificuldade se a gente começar a tomar consciência de que as emoções são como águas universais, é esse o poder das emoções é o mesmo poder das águas universais, porque emoção é água, né? Para a gente alcançar a essência desse selo, que é a purificação. Purificação. Muitas vezes você vai descobrir que você tem raiva de uma pessoa a quem você sempre disse sim, a quem você sempre abaixou a cabeça, a quem você sempre atendeu e serviu. Aí você não se permite sentir raiva porque, putz, e se ela for sua mãe então? Gente, quantas relações mãe e filha surgiram nos meus anos de clínica. E como se cura?
quando se cura essa relação, né? Mas, de repente, você não pode ter raiva? Não, você pode. Pode, acontece. Ela é uma pessoa, você é uma pessoa, todos nós somos pessoas, e raiva não dá em poste. Raiva é humano, né? Então, você precisa conhecer esse padrão. Ah, então tá, olha só, olha que padrão, eu esconder sempre, eu suprimir sempre esse sentimento. É claro que essa sua raiva, ela não precisa se tornar uma agressão, ela precisa ser apenas percebida. Perceba que é em você que ela está, né? E não fica colocando nos ombros dos outros, né? Nem nos ombros da sua própria mamãe, se for o caso, que é por causa dela que você sente raiva. Não, mentira, você já sabe. Quem está aqui já sabe que não é assim. Quem está aqui já sabe que todos nós somos um universo de histórias, né? Nós somos registros acásticos gigantes de histórias, nós e ela também, mamãe também, né? Cada um de nós. Então a gente não pode achar que o outro tem todo esse poder de me causar raiva, ou mesmo amor, né? Muitas vezes a gente se apaixona e gruda o fato de estar apaixonado no outro, e às vezes o outro não está nem sabendo direito que foi causa de tanta paixão, ou de tanta raiva, ou de tanta alegria. Porque isso tudo se passa dentro de você. E quanto mais você percebe o que você sente, mais isso flui. E quanto mais você flui, mais você começa a ter facilidade de vencer o desafio, de ser coerente com você. Porque você não ficou criando diques para emoções que você sentia nas relações pessoais, nas relações com o trabalho, nas relações em geral. Você não ficou fechando esse dique para ficar igualzinho todo mundo, mas você percebeu o que sentiu. Basta perceber, não precisa transformar isso em ação, mas ser honesto com você, perceber o que você está sentindo a cada momento. Gente, a gente está aqui numa jornada de consciência, de expansão da consciência, né? É o que Jung chamava da jornada da individuação, de você se tornar um indivíduo único, né? De valor, com todo o valor que você tem, todo o seu talento, realizar-se, alcançar a frequência da felicidade de forma sustentável. Então, não pense que é uma coisa que vai cair do céu, porque não vai. A gente constrói, mas a gente também constrói com muita leveza. Você vai ver que a grande força dessa onda encantada está onde menos você poderia esperar. A forma como a gente chega nesse lugar de deixar fluir as emoções, né, e se purificar, é a forma de ser leal com você mesmo. Então aqui eu já estou falando no selo do cachorro. Deixa eu desenhar aqui o selo do cachorro para você. Aqui, ele está aqui, ó. Cachorro autoexistente. Vai acontecer na quinta-feira. Deixa eu deixar esses tracinhos aqui. Vai acontecer na quinta-feira, Lime. O cachorro autoexistente, ele fala de lealdade, da gente ser leal com a gente mesmo. O cachorro é lindo. O cachorro, ele tem como ação amar. Então, para você ver, todos nós amamos, né? Do nosso jeitinho, né? Que, sei lá, pode ser meio louco, meio assim atravessado, mas a gente ama. A gente ama e quer ser amado. Então, essa é a ação do cachorro. Aí vem o poder. O poder do cachorro, para mim, é o poder mais poderoso que tem. Porque é o poder do coração, sabe? O poder da inteligência do coração. O poder de você seguir o seu coração, independente da massa, sabe? Então, esse poder é um poderzaço. Para alcançar o quê? O que a gente alcança seguindo o nosso coração? A gente alcança o que o cachorro representa de um jeito tão legítimo, que é a lealdade. É você ser leal a você mesmo. Então, essa é a forma. Então, você vê que até aqui a gente falou que a mão nos traz os padrões repetitivos, né? E a cura que a mão fala é justamente a gente conhecer esses padrões para administrá-los. O desafio é a gente ser coerente com a gente mesmo. E o serviço, para a gente ser coerente com a gente mesmo, é deixar a emoção fluir. É não ficar criando diques, escondendo emoções só para sentir igual todo mundo sente, porque afinal de contas você não quer tirar onda de maluco. Não, peraí. Ser uma pessoa singular não é fácil, né? Se diferenciar da massa. Agora você pode escolher, você fica ali, né, misturado ali na massa, que é uma coisa bem da era de peixes, o cardume,
ou você entra para essa era de Aquário e principalmente como um ativista, né? Como um pioneiro, que aqui eu sou pioneira, meu número de nascimento, de ano e tal, é 1. Então, assim, não tem jeito. Eu gosto de sempre descobrir antes de todo mundo, ver antes de todo mundo, apresentar antes de todo mundo. Até aposto com você, como um canal como esse, um canal que é para você acompanhar, um canal que oferece um serviço de guiança, de leitura de onda encantada, né, ao longo, sempre trazendo isso de forma atualizada e com uma condução psicológica para o autoconhecimento, é pioneiro. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, em toda a rede, uma condução mais preocupada com esse lugar da reflexão do que de trazer verdades últimas. Até mesmo os astrólogos, sabe? Eu, assim, torço para que os astrólogos eles adquiram essa habilidade de falar o quanto os astros eles nos influenciam, mas eles não são um veredito de que as coisas vão acontecer assim. Eles são influências, são tendências, a gente vai tender a agir assim ou assado. Então chegou um bom momento de eu trazer para você, por exemplo, um mapa desse dia da mão, do dia do início da onda encantada da mão, para a gente dar uma olhadinha em que os planetões estão mostrando para a gente. Vamos começar captando um pouco, né, das sensações ou emoções que nos causam quando você olha para o mapa astral e percebe que há uma geometria definida no céu, né? Eu algumas vezes aqui já mostrei até uma figura de um diamante, porque geralmente um mapa astrológico ele é entrecortado de linhas que representam os trígonos, as quadraturas, os sextis. E no dia 5 nós temos ao meio-dia esse triângulo no céu. Então é interessante, sem descrever, sem racionalizar, apenas passa uma mensagem simples de aspectos simples e bem definidos. Agora vamos olhar os planetas envolvidos nesse triângulo. De cara lá no meio do céu, que é um lugar importante, né? Que é o meio do céu, é o topo, o lugar mais alto, o lugar onde a gente quer alcançar, onde a gente imagina o sucesso, a carreira. Geralmente é o lugar da casa de Capricórnio, né? Que fala de carreira, de sucesso, de autorrealização. Quem que nós temos lá nesse dia? E já há algum tempinho. O Sol numa conjunção com Marte e Vênus. Então a gente tem o princípio masculino em Marte e o princípio feminino em Vênus em conjunção com o Sol, a consciência. Ou seja, é um momento em que nós tendemos a desejar unir o masculino com o feminino em nós. E isso pode fazer com que a nossa busca por um parceiro, por uma alma gêmea, por alguém que nos complete, como costuma ser, né? O yin e yang, a essência do masculino e feminino, pode ser que isso cresça, pode ser que isso desperte em nós esse desejo, essa vontade desse encontro com alguém fora de nós. Mas, ao mesmo tempo, o chamado tem sido para esse encontro dentro de nós. Lembra que ao invés de um ano novo, um Réveillon do dia 31 para o dia 1º do falso calendário, nós sabemos que a grande mudança de ciclo aconteceu no dia 21 de dezembro, com o solstício de verão. O solstício de verão significa que o planeta Terra, em sua órbita em torno do Sol, alcançou o ponto mais alto desse momento em que estamos no hemisfério sul, com o Sol mais presente no nosso hemisfério. De modo que, a partir do dia 21 de dezembro, essa órbita da Terra em torno do Sol, ela começa a descer até se alinhar com a órbita do Sol. Quando a órbita da Terra e a órbita do Sol ficam na mesma linha, nós temos um equinócio. Então, essa busca, esse chamado, para quem realmente já percebeu que a felicidade é uma construção, é uma conquista, a gente está aberto agora e sendo chamado a trabalhar esse equilíbrio dentro de nós. Mais uma vez entra em cena o casamento do ego com a alma. A princesa, a alma, e o ego, o príncipe. Quem sabe agora
a gente use essa influência astrológica que nos coloca sempre buscando lá fora, né? Vamos então, os relacionamentos, os encontros amorosos duradouros, os encontros amorosos verdadeiros estão agora em alta, porque temos o Sol em conjunção com Marte e Vênus na casa de Capricórnio, que fala de longa duração. Olha, então agora quem você começar a namorar agora, você vai ser feliz para sempre, hein? Vai durar, vai durar. Não é, minha gente? A gente tem que sair um pouco desse lugar de que já existe uma caixinha para você se encaixar, né? Olha que bom. Já que o Sol está em conjunção com Marte e Vênus na casa de Capricórnio, agora quem você começar a namorar agora vai ser o seu eterno amor. Só que não, né? Então, não, porque o verdadeiro casamento acontece dentro de nós. Então, é você, com a sua energia, que, por exemplo, você pode ser mulher, mas você tem uma energia yang muito pronunciada, como é o meu caso, por exemplo. No meu caso, o meu equilíbrio entre yang e yin deve ser eu buscar justamente esse meu lado mais yin, um lado mais tranquilo, mais passivo, mais calmo, mais sossegado, para corresponder, para equilibrar com o meu lado yang. Então, são essas duas forças que estão em jogo, né? Estão ativadas durante essa onda encantada da mão que nos coloca de frente para os nossos padrões. Então, é um padrão eu ter uma energia yang muito mais pronunciada. É um padrão. É meu, faz parte de mim. Mas eu posso administrar isso. Essa é a verdadeira... esse é o verdadeiro resultado, né, que aos pouquinhos a gente vai conseguindo, na medida em que em cada onda encantada a gente trabalhar um insight, como esse, por exemplo, né? A gente tem numa outra ponta desse triângulo, que é o ascendente e Quirón em Áries. Áries é esse lugar da onde a gente se expressa, onde justamente aparece toda a nossa expressão do que a gente pensa, sente, quer e faz, que pode ser coerente, quando a gente é leal com o nosso coração, quando as nossas emoções fluem, aí a nossa expressão é coerente com a nossa beleza interior, com a nossa elegância, somos elegantes, né? Então estaria tudo certo. Mas quem a gente tem em conjunção ali com o ascendente Áries? A gente tem Quirón. Então Quirón é o curador, né? Quirón é o curador ferido. Então Quirón é aquele que justamente vai saber aonde lhe dói o seu desequilíbrio de yin ou de yang, para você poder agora, a partir de agora, trabalhar nisso, sabe? Estar consciente dos seus comportamentos mais yangs, para você colocar um temperinho mais yin. Como seria, né, se eu me dirigisse a essa pessoa de uma forma mais yin e menos yang? Olha, gente, que processo maravilhoso. Diário, escreve, porque você vai esquecer isso. Mas o que vai acontecer? Naquele dia você sentiu algo assim, aconteceu algo assim, e aí você foi lá e escreveu. Aí você assistiu o vídeo e falou, olha esse padrão. Era o padrão se manifestando, agora eu percebi. E assim seguimos. Na outra ponta desse triângulo, nós encontramos a Lua. A Lua, eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante que aconteceu no final da onda encantada passada e no início dessa. A Lua, ela é a regente do signo de Câncer. E quem está em Câncer é Júpiter. Câncer é o lugar das nossas emoções mais profundas. E Júpiter é aquele que expande o contato com as nossas emoções mais profundas. Enquanto isso, Saturno e Netuno estão em conjunção em Peixes, pedindo maior responsabilidade e um maior aprofundamento nas suas emoções. Então, assim, enquanto de um lado a gente pode estar querendo se permitir sentir todos os dramas da nossa vida, né, de todas as nossas questões, de mamãe, papai, periquito, papagaio e vizinho, e aquela coisa toda, né, isso ampliado dentro de nós por Júpiter estar
em Câncer, do outro lado tem Saturno e Netuno que estão assim, olha só, chega de drama, você construiu tudo que você está vivendo hoje, então se você quer dar uma melhorada aí nesse cenário, a partir de agora, passa a ter consciência do que você pensa, sente, quer e faz, para que você não haja segundo o padrão que você sempre agiu, porque afinal de contas você é assim. A gente sabe aqui que aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, é um erro, um engano, um atraso, porque a gente nasceu para se lapidar. O grande barato da vida, a grande experiência da vida é essa, é você transformar o chumbo de uma personalidade rude, primitiva, reativa, em ouro, de uma personalidade iluminada. Então dá um certo trabalhinho? Dá, mas é o trabalho. Então a gente tem ali a Lua, né, como eu chamei a presença de Câncer para falar dessa coisa da tendência ao grande drama, enquanto em nível coletivo, né, Saturno e Netuno são planetões que regem o coletivo. No nível coletivo está sendo pedido para nós maior responsabilidade, né? Agora a gente vai ter as eleições de 2026. A eleição de 2026, o resultado das eleições, não só no Brasil, como em toda a América Latina, né, como vai ter agora também essas eleições na Colômbia, eu sei que vão acontecer, elas são extremamente importantes para a harmonia da humanidade, para o início de uma busca de uma relação harmoniosa, pacífica e próspera na nossa sociedade. Vai depender dessas eleições. Quem acredita que a humanidade precisa de polícia, de castigo, de prisão, de destruição, de correção, vai ter um tipo de voto. Quem acredita que a humanidade precisa de respeito, de solidariedade, de amor, de tolerância, de união, de paz, de prosperidade, de desfrute, e que isso seja, né, global, que isso seja, que esse desejo seja compartilhado com toda a humanidade, vai ter um outro tipo de voto. Então essas eleições elas vão medir que nível que a humanidade alcançou pós-pandemia. A pandemia foi um processo mundial, global, mexeu com todo mundo. E essas eleições agora, para nós principalmente, nós vamos ter eleição o ano que vem, e a gente vai ter a Colômbia, que também vai ter eleição o ano que vem, a gente tem algumas modificações acontecendo aí, por causa de intervenções, enfim. Então, o mundo, ele tá assim, sabe? Ele tá mexido. Ele não é mais aquele mundo que existia antes da pandemia, né? A pandemia mostrou que agora a gente tem um compromisso mundial. A gente tem um compromisso planetário enquanto cidadãos do planeta Terra. Então essas eleições elas vão mostrar como é que a gente está, né? Se a gente conseguiu aprender alguma coisa com esse movimento da pandemia. De modo que são esses movimentos, né, que a gente está exposto agora. E com essa conjunção de Sol, Marte e Vênus, chegou bem pertinho, né? Agora as ondinhas bateram nos nossos pezinhos. Agora a gente está sendo chamado a fazer a nossa parte nessa onda encantada da mão. A mão, a meu ver, ela é a onda encantada mais concreta, sabe? Ela é que mexe com a gente de um jeito mais concreto, porque ela fala de nossos padrões, ela fala de cura. Por exemplo, o arcano maior correspondente à mão, segundo os meus estudos, é o imperador, é o 4, sabe? O 4 é aquele que materializa, a letra é Dalet, né? O 4 é aquele que materializa, que cria a base. O imperador sentado no trono, o trono representa exatamente os 4 elementos, as 4 inteligências que ficam presentes, que aparecem no mago como instrumentos que ele pode mexer. Então a gente tem aqui, olha, o mago, ele tem na figura dele as 4 inteligências, ele,
unindo o céu à terra, o campo das ideias, o campo da consciência, à terra. Na terra, ele tem as 4 inteligências: o que ele pensa, representado pela espada, o ar; o que ele sente, representado pela taça, a água; o que ele quer, representado pelo fogo, a vontade ou o desejo; e o que ele faz, representado pela moeda. Quando esses 4 elementos eles aparecem novamente aqui no imperador, que o trono quadrado, essa cadeira de 4 pés que ele senta, é exatamente o que ele pensa, sente, quer e faz, porque ele impera sobre o seu reino pessoal. A carta do imperador, nos estudos do tarô, ela representa o nosso verdadeiro poder. E ela revela o seguinte: olha, o teu poder é total sobre você, sobre o outro, nenhum. Então, exerça o seu poder sobre você. Então, se você tem autoridade sobre o que você pensa, sente, quer e faz, aí você tem poder. E esse poder, ele é um poder portal, porque como o imperador está nessa coluna do meio do tabuleiro, ele é um portal. A gente vem caminhando aqui, olha, do mago para a sacerdotisa, para a imperatriz e para o imperador, de uma forma natural, faz parte da nossa evolução. Agora, daqui para cá, eu só evoluo, eu só me singularizo, eu só me individualizo, eu só faço de verdade da minha vida uma obra de arte se eu ultrapassar o portal do imperador consciente. Senão aqui eu começo a me tornar um entre todos, né? A massa pensante. Isso aqui representa a escola, isso aqui representa a saída de casa como adolescente para adulto, e aqui representa as escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós tomamos. Se a gente aqui não adquire consciência ou domínio sobre o que eu penso, sinto, quero e faço, aqui eu vou cair na massa e vou fazer igual a todo mundo. Esse é o valor da gente ter o auxílio luxuoso do tarô para entender como que a gente pode trabalhar bem numa onda encantada. Olha lá o aulão do dia 9, hein? Não perca, se inscreva aqui embaixo, na lista de presença. Estabelecida essa boa base para que a gente possa então fazer o nosso trabalho de estar consciente do que pensamos, queremos, sentimos e fazemos, quais são os selos da onda da mão que vão estender o ritmo da ação de tomada de consciência e transformação dos padrões repetitivos que deixa a gente, né, parada na vida? O 5º selo, que é um selo azul, que vai acontecer no dia 9/1. O que vai acontecer no dia 9, além do 5º selo, macaco harmônico? Nosso aulão. Então, ele traz a ação de brincar, né? Ele fala, gente, olha só, a gente está sabendo que o trabalho é árduo, né? Manter consciência, não colocar a culpa nas costas de ninguém, de tudo que se passa com você, dentro de você e na sua vida. Então, a gente sabe que esse é um trabalho difícil. Então, o macaco vem para dizer o seguinte: brinque, brinque, porque esse trabalho é tudo que você veio fazer aqui. Essa é a magia da vida. Se você pega o poder, usa o poder que o macaco nos traz, que é a magia da vida, justamente, né, o que o imperador nos ensina, ser aquele administrador consciente do que você pensa, sente, quer e faz, então você está pronto para alcançar a consciência do selo do macaco, que é a vida é uma grande ilusão. Agora você vê, né, o macaco com essa ação de brincar, com o poder da magia, ele traz a verdade mais dura e mais difícil da gente alcançar. Como tudo isso que a gente vê em torno de nós é uma grande ilusão? Como? Então, se você não tiver começado a praticar a consciência do observador e de agir em si mesmo, isso para você não vai fazer o menor sentido.
mas para nós faz, né? E muito. Daí vem o selo do humano nos lembrando que a gente aqui vive de escolhas. Muitas vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem comigo ou por que determinadas coisas acontecem assim ou de outro jeito, porque a gente não leva em consideração justamente que fazemos escolhas o tempo todo, micro escolhas. Por exemplo, um assunto que tem sido para mim bastante sensível, que é a questão da violência contra a mulher. Quando a gente vê o que acontece com a mulher, já é sabido pelos especialistas que a violência maior, a que pode chegar ao auge, né, da agressividade, que é tirar a vida de uma mulher, ela começou antes. Começa, às vezes, com uma violência psicológica, que não é física. Mas se a escolha, consciente ou inconsciente, vai fazendo com que isso seja aceito, com que isso siga acontecendo, com que isso se normalize, esse tipo de comportamento ou de tratamento se normalize, acaba que ao longo do tempo isso se desenha num quadro, numa circunstância maior. Então, assim é que, de certa forma, nós vamos construindo o nosso futuro. Quanto mais consciente nós estivermos das pequenas escolhas que fazemos, e nós aqui, nesse caminho de expansão da consciência, autoconhecimento, evolução, transição planetária, a gente já sabe que nós estamos trabalhando no nosso sistema. Então, a consciência sobre o que pensamos, queremos, sentimos e fazemos é fundamental para eu, quando me expressar da maneira coerente com aquilo que eu quero para mim. Não é fácil, mas é um caminho de individuação. Então, o humano fala disso. Então, não se iluda dizendo que aconteceu alguma coisa com você que você não escolheu. A gente escolhe o tempo todo, mesmo não estando consciente das nossas escolhas. O próximo selo é o selo do Caminhante do Céu, que fala de vigilância e de explorar espaços. A ação do Caminhante do Céu é a vigilância. Então, a gente está vigio o tempo todo. Pelo menos a gente acha que sim. Só que a gente está vigilante sempre da vida alheia, né? O jardim do outro é mais bonito, a casa do outro é melhor, a vida do outro é melhor do que a minha. A gente está sempre vigiando para o lado errado. A gente não usa a essência, a consciência do macaco, que é saber que isto tudo é uma grande ilusão. Então, se a vigilância se volta para dentro de nós, a gente adquire o poder do espaço, o poder de ter espaços internos a serem explorados. Se eu tenho uma mente completamente tomada por crenças limitantes, por apegos a dogmas, a paradigmas, às verdades que não foram construídas ou lapidadas dentro de mim, eu não tenho espaços internos para serem explorados. E aqui é bom que se diga, nós somos feitos de crenças, não tem como a gente não ter crença. Mas essas crenças não devem ser perpétuas. Cada crença é um caminho sináptico estabelecido no nosso cérebro. Se a gente fixa esses caminhos, a gente não consegue nem ver novas oportunidades que possam surgir na nossa frente. Então, o Caminhante do Céu é o tom ressonante. Ele é aquele que traz harmonia, equilíbrio, inspiração e canalização. Depois, o próximo selo é o selo do Mago. E o selo do Mago, ele é no tom galáctico, aquele que ajuda a gente a fazer todo esse trabalho de lapidação da nossa personalidade de uma forma lenta, suave e cíclica. Porque no tom galáctico aparece sempre o selo que foi aquele que encabeçou a onda encantada anterior. Então, no selo do Mago, é bom a gente pegar assim, lembrar, né, o que foi a nossa onda encantada anterior. Por exemplo, eu lembro muito bem que no dia de noite planetária, eu estava olhando uma noite linda com uma lua cheia.
A propósito, era o dia 1º do ano do falso calendário gregoriano. Então, esse é um bom momento, por exemplo, para você lembrar como foi a contaminação do seu passado, que foi a ordem da vez da onda encantada do mago. Então, eu me lembro muito bem como eu vivi essa onda encantada e me lembro que no dia, no Kim, noite planetária, eu estava vendo essa noite num lugar maravilhoso junto à natureza. Então, integrar esses valores. Foi bom para mim? Foi. Então, integrar todas as atitudes e as microescolhas que eu fiz, que fez com que eu estivesse nesse lugar, nesse momento dessa onda encantada. Pronto, integra, já pega a lição e segue adiante para o próximo selo azul, que é o selo da águia, que fala de uma visão criativa da mente, dessa visão superior. A visão superior no tom solar é aquela que pulsa a intenção do primeiro tom magnético. Então, a visão superior da águia, a visão criativa da águia, que é aquela visão que vem do olho, do terceiro olho, que vê a unidade, ela serve para que a gente possa não repetir padrões. Ela traz a ação de criar com o poder da visão. Então, se a gente olha com a visão do terceiro olho, a gente usa a nossa ação criativa para o nosso próprio bem e alcança a essência do selo da água, que é a mente superior, que é a mente consciente. Então, como é que a gente faz para usar o terceiro olho, a visão da águia? A gente fecha os 2 olhos. Quando a gente fecha os 2 olhos, a gente começa a ter a visão do terceiro olho. Simples assim. Tudo o que você enxergar com seus olhos fechados são conteúdos da sua mente. Aí, você que decide o que você vai manter na sua mente, o que você vai tirar, para poder ter espaços caminhante do céu para criar novas visões. Imediatamente após a águia, a gente entra neste outro lugar, este outro braço da onda encantada, que é aquele que transcende a ação. Então, você veja, a gente vai fazer esse trabalho de consciência, mantendo a referência de tudo que a mão nos trouxe até agora, para que a gente comece a transcender. Aí, no tom planetário, nós temos o selo do guerreiro, guerreiro planetário amarelo. Ele diga, mantenha-se questionando. Para você manifestar a sua cura, fazendo do seu conhecimento um poder de realização, mantenha-se questionando. Questione suas crenças para manter espaços vazios. Mantenha-se aberto à sua visão para que você possa fazer escolhas mais conscientes e não se esqueça de que a vida aqui é uma ilusão. Então, pegue leve e mantenha-se questionando para manter o ar fresco. A casa, seu templo, sua mente arejada. E aí a gente começa a se despedir de todo o trabalho dessa onda encantada. A gente começa a espectralizar. O que a gente vai espectralizar, liberar, soltar? É essa preocupação com a evolução. A evolução é algo que se dá no coletivo. Há momentos em que tudo que a gente deve ter como referência na nossa mente é a evolução, as sincronicidades, a navegação do planeta. Mas nessa onda encantada, esse é o lugar que a gente solta, libera e dissolve. A gente olha para um mundo e, do olhar do observador, a gente percebe a evolução ou involução. A gente percebe as sincronicidades que revelam se estamos evoluindo ou involuindo. Mas a gente percebe, olhando para o planeta como um todo, que estamos navegando. E isso acontece independente da gente ter consciência ou não. De modo que esse tom
libera, dissolve, vamos seguir na nossa navegação planetária com tudo aquilo que nós já trabalhamos até agora. O próximo tom é o tom cristal, onde a gente compartilha, dedica, universaliza, aonde você, que se torna membro do canal, entra para o círculo fechado, para o meu grupo secreto, VIP, o Círculo Tarot Tzolk'in, onde a gente compartilha as nossas experiências a cada tom cristal, como que nós vivemos aquela onda encantada. Quem quer, compartilha, quem não quer, não compartilha. Quem quiser só ler as experiências de quem compartilhou, é um lugar de liberdade, de abertura, de universalizar as nossas experiências. E o selo que está aí é o selo do espelho. E o selo do espelho lembra, principalmente no tom cristal, que absolutamente tudo e todos à sua volta te espelham. De modo que a ação do espelho é refletir, nós estamos nos refletindo o tempo todo, o poder é do infinito, ou seja, se você quer mudar alguns padrões em você e você sente que mudar esses padrões em você é muito difícil, você pode mudar os padrões dos seus relacionamentos. Aí o outro vai te ajudar a mudar os seus próprios padrões. De modo que no tom cristal a gente está recebendo essa consciência de que há uma ordem em tudo, de modo que tudo aquilo, todos e tudo aquilo que te cercam é a ordem que você mantém na sua vida. Se você mudar as relações, mudar o trabalho, mudar a cidade, muda também a sua vida, porque o universo vai manter a ordem de acordo com as forças que você tiver reunindo em torno de você. Cada pessoa é um universo, é uma força vibrante que troca energia com você. Então é uma linda lição, a lição do espelho cristal, desta onda encantada da mão. E por fim, quem nós temos? Nós temos às vezes a temida tormenta, porque a tormenta é a representação, por exemplo, da torre no tarô. Mas a tormenta fala que, olha, se você conseguir chegar ao final dessa onda encantada, ao menos consciente de um padrão que você deve liberar em você, você transcendeu. Você transcendeu bonito, porque este padrão que você percebeu que deve liberar é exatamente a energia que vai estar liberada para que você catalise essa energia para uma nova geração, para um novo eu. Então você vai estar trabalhando justamente com energia, com espiritualidade, fora do conceito de crença, filosofia de vida e religião, mas espiritualidade como sua energia. A sua energia, ela é usada em 4 dimensões diferentes. A sua energia é usada para pensar, a sua energia é usada para sentir, a sua energia é usada para querer ou desejar, a sua energia é usada para se expressar, se comportar, fazer. Então veja que maravilha se você chegar até o final dessa onda consciente de um padrão. Ao se liberar de um padrão, você vai libertar uma energia preciosa para você, para que você agora conscientemente use essa energia qualificando o que você pensa, sente, quer e faz. É uma transformação como uma onda encantada de selos azuis nos convida. De modo que eu desejo que você viva uma belíssima onda encantada da mão, super consciente, faça seu diário, assista a aula do dia 9, que ela vem nessa onda com esse propósito transformador e é uma aula transformadora.
Então, começa esse período nesse castelo vermelho, ou se você ainda está muito presa ao calendário gregoriano, aproveita também esse pensamento coletivo e coloca a gente na intenção de uma grande novidade, de uma grande mudança, e vamos então fazer valer esse Tzolk'in, fazendo de verdade o que a gente veio fazer aqui, que é lapidar a nossa personalidade para ter a vida que a gente sonha para nós, ok? Gratidão! Namastê! Em Lakesh, eu sou um outro você. Até a próxima!